Patrick quer sair. Pronto, estamos gravando. Hoje a gente vai começar um assunto novo, tá? A gente vai começar a falar sobre orações subordinadas adverbiais. Então, nós já vimos 2 tipos de orações subordinadas, né? Vocês já não devem aguentar mais oração subordinada, porque eu entendo que acaba sendo um assunto um tanto pesado para nós, né? Mas o bom desse tipo de oração subordinada que a gente vai ver agora é que ela é muito baseada na interpretação de texto. Então, agora vocês vão precisar ativar bastante o conhecimento de vocês de interpretação. Juntamente a isso, vocês também vão ter que ter uma percepção de advérbio, do que é advérbio. E foi por conta disso que eu mandei aqueles exercícios para vocês para me entregar, tá? Só a Sofia acho que me entregou por enquanto. Estou aguardando os demais. Vou estender ainda esse prazo. Me entreguem porque vai auxiliar na nota de vocês. As notas serão fechadas na quarta-feira. Então, se vocês não me entregarem até quarta-feira, não vai entrar, tá bom? Na verdade, o ideal é me entregar na terça, porque também se me entregar na quarta de noite, eu também não vou ver. Já vou ter digitado as notas. Então, quem ainda vai fazer, aproveite para fazer hoje, terminar e me mandar. Isso vai auxiliar vocês nesse conteúdo agora que vai começar, tá bom? Da apostila 7. Eu vou exibir agora um slide para começar a explicação, tá? Me avisem quando aparecer, tá bom? Bom dia, Vinícius. Já apareceu. Apareceu? Ótimo. Bem, eu sei que vocês viram já oração subordinada substantiva e eu imagino que essa tenha sido a mais difícil até então. Porque a oração subordinada substantiva era aquela que vocês iam precisar relembrar todo o conteúdo do 8º ano, todinho, né? Que é aquele conteúdo de análise sintática. Depois, a oração subordinada adjetiva, acredito que foi mais fácil. Pelas notas, também achei que teve uma compreensão melhor do assunto. E agora, a gente vai para a oração subordinada adverbial, que é um meio termo. Não é tão difícil quanto a substantiva, mas também não é tão fácil quanto a adjetiva. Por quê? Porque a adjetiva... Ô, minha gata de novo aqui entrando. Porque a adjetiva, nós tínhamos só 2 tipos. E a oração subordinada adverbial, se eu não me engano, nós vamos ter, acho que 9 tipos, né? Que é bastante. Porém, vocês vão perceber que se vocês compreenderem o sentido da frase, ou seja, se vocês ativarem a compreensão de vocês de interpretação, vocês vão conseguir fazer as classificações. Então, não vai precisar fazer toda aquela análise que a gente fazia na oração subordinada substantiva, que eu entendo que realmente tem toda uma dificuldade, né? Porque a gente precisa já ter vários conhecimentos prévios. Então, não vai ser toda essa dificuldade. Mas, por ser bastante, né, várias formas de classificação, talvez vocês tenham algumas dúvidas. Mas é tranquilo também, tá? Então, vamos começar. Oração subordinada adverbial. Uma oração é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. Então, o que nós temos aí, né? Nós vamos ter uma oração subordinada que vai estar junto da oração principal e essa oração subordinada está exercendo uma função de adjunto adverbial, tá? Ou seja, está exercendo uma função de advérbio. Lembram dos advérbios? O que era mesmo advérbio? Quem pode me dizer? Advérbio é uma palavra que vai modificar o sentido de um verbo, de um próprio advérbio ou de um adjetivo. Olha só como se escreve advérbio.
O advérbio, ele vem com essa palavrinha aqui, ó, ad no início. Que, se eu não me engano, em latim, significa junto. Tá? Então, o que é o advérbio? É aquela palavra que está junto do verbo. Tá? Ou seja, ela vai modificar ou trazer um novo sentido para o verbo. Mas não é somente para o verbo, né? Como eu falei, ela vai modificar o verbo, o próprio advérbio ou o adjetivo. Como assim? Por exemplo, eu gosto muito de você. Reparem aí que o advérbio que nós temos é essa palavrinha aqui, muito. Essa palavra muito, percebam que ela está dando uma intensidade para uma dessas palavras aí da frase. Qual que é a palavra que ela acrescenta um sentido de intensidade? O muito. Não, a própria palavra muito, né? A própria palavra muito é o advérbio, né? Mas qual que é a palavra que essa palavra muito está intensificando? A Marcela falou. Gosto. Gosto, né? Então, reparem aí, gosto é o quê? É um verbo. Então, qual que é a função do advérbio? É modificar, ampliar ou intensificar o sentido de um verbo. Mas pode também ser de um adjetivo ou de um advérbio, tá? Então, essa é a função do advérbio. Ele cria circunstância para as coisas. Vou dar um outro exemplo. Eu não vou à escola hoje. A palavra aqui que é o nosso advérbio é o não. Reparem que essa palavra aqui, a inserção dela modifica todo o sentido da frase, né? Qual que é a ação que ela modifica quando aparece aí? Qual a ação que o não modifica quando aparece? Qual que é a palavra que ela está alterando? É a palavra vou, né? É a ação de ir. Então, deixa-se de ir, né? A escola com a palavra não. Repararam? Porque olha como muda completamente o sentido se eu falar, né? Eu vou à escola e aí eu vou lá e acrescento um advérbio de negação. Eu não vou à escola. Todo o meu sentido foi alterado, tá? Então, essa é a função do advérbio, ele cria novas circunstâncias. A oração subordinada adverbial, ela vai fazer isso. Ela vai pegar uma oração que vai apresentar uma circunstância. Então, vamos para o próximo slide. Ah, não, deixa eu terminar de ler esse slide, porque tem os exemplos, né? Ó, uma oração é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunta adverbial. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Então, são 9 mesmo, né, que nós temos. Então, todas essas são as classificações que a gente tem de oração subordinada adverbial. Hoje nós vamos ver 3, tá bom? Vocês vão ver que é fácil. Qual que é a dica que eu vou dar para vocês? Reparem nas conjunções que vão aparecer nessas orações subordinadas. Porque vai ser muitas vezes por meio das conjunções que a gente vai entender o sentido que está se estabelecendo ali, tá? Então, vamos analisar a primeira. A primeira que nós vamos ver é a oração subordinada adverbial causal, né? O que vai ser, então, uma oração subordinada adverbial causal? Vai ser aquela que vai exprimir um sentido de causa, de motivo, vai mais ou menos dar uma explicação de algo, né? Lembra que a gente estava vendo até aquele sentido de causa e consequência? Então, uma coisa acontece que gera toda uma causa, né? Todo um porquê de algo acontecer. Quais são as conjunções que geralmente vão vir acompanhadas da oração subordinada adverbial causal? Geralmente, as conjunções que aparecem são essas aqui, ó. Por que, como, pois que, porquanto, visto que, uma vez que, já que, desde que.
Por quê? Porque todas essas conjunções, elas expressam esse sentido de causa, de motivo de alguma coisa ter acontecido, tá? Então, é esse o sentido que vocês vão procurar quando estiver dentro de uma oração causal. Esse sentido de o motivo de algo ter acontecido. Como assim? Vamos ver agora aqui nos exemplos. Não fomos à festa, pois estava chovendo muito. Ele não foi à escola hoje porque estava doente. Então, o que nós temos aqui, né? Vocês conseguem encontrar nessas duas orações um sentido de motivo de alguma coisa ter acontecido? Qual que é o motivo, por exemplo, de não termos ido à festa? Porque estava chovendo? Muito bem, porque estava chovendo muito, né? Então, aqui nós vamos ter duas orações. Reparem, né? Vamos começar a análise do início. Como que a gente geralmente começa as análises? Qual que é a primeira coisa que a gente localiza nas orações? O verbo. Muito bem, o verbo. Então, aqui, né? Não fomos à festa, pois estava chovendo muito. Quais são os verbos que nós temos aí? Fomos e estava? Muito bem, fomos e estava chovendo, que é uma locução verbal, tá? Fomos e estava chovendo. Como nós temos dois verbos, então nós temos duas orações. Qual que é a palavrinha que liga essas duas orações? Tem uma palavra aí que está conectando as duas. Qual que é? Pois. Pois, muito bem. Pois é a nossa conjunção, tá? Reparem que a oração subordinada adverbial, ela costuma vir com uma conjunção ligando a oração principal da oração subordinada. A oração principal é aquela que não está acompanhada da conjunção. Qual que é, então? Aí a gente falou, né? A conjunção é o pois, certo? A oração principal vai ser aquela que não está com a conjunção. Qual que é a oração que não está junto da conjunção? Não fomos à festa. Muito bem, então essa aqui, não fomos à festa, é a nossa oração principal. E a outra oração que está junto da conjunção é a oração subordinada adverbial. Ok? Ó, eu vou separar aqui, tá? Para vocês poderem visualizar. Depois que a gente encontra qual que é a oração subordinada, a gente vai analisar qual que é o sentido que essa oração subordinada está trazendo para nós. Tem uma dica que a gente pode seguir. Qual que é a dica? Olhar qual que é a conjunção que aparece. A conjunção que aparece é a conjunção pois. Essa conjunção pois, ela geralmente faz parte das conjunções que acompanham as orações subordinadas adverbiais causais. Vou até acrescentar ela aqui, tá? Porque tem várias, não dá para colocar todas. Mas todas aquelas que trazem esse sentido de uma causa, de um motivo de algo ter acontecido, são as causais. Uma forma da gente conseguir ter mais clareza sobre o que a nossa oração subordinada está expressando é olhar para a conjunção. Porque a conjunção já nos traz uma dica, uma pista, tá bom? Então, reparem que essa aqui é causal, porque o motivo de não ter ido à festa é porque estava chovendo muito, tá? Então, é assim que a gente vai analisar. Vamos ver agora a próxima. Ele não foi à escola hoje porque estava doente. Aí nós temos também uma oração subordinada causal que está explicando o motivo de algo. Qual que é o motivo que aparece aí nessa oração? Pode falar, sem medo. Qual que é o motivo de não ter ido à escola? Porque ele estava doente. Isso, porque ele estava doente. Então, reparem que essa parte aqui, né, porque estava doente, ela traz o sentido de um motivo de algo ter ou não acontecido, tá? Então, vamos fazer análise. Primeira coisa que a gente faz é o que mesmo? Identificar o verbo. Muito bem. Quais são os verbos? Foi e estava? Muito bem. Foi e estava.
Bom, tem duas orações, né? Então, a gente pode ter uma oração subordinada, né? Vamos continuar analisando. Qual que é a palavrinha que está juntando uma oração com a outra? Por quê? Muito bem, porque é a conjunção. Então, a conjunção, ela sempre vai juntar uma oração com a outra. Aí nós temos duas orações, né? Porque a gente conta a quantidade de oração pela quantidade de verbo que tem. Então, a primeira oração que nós temos é ele não foi à escola hoje. E a outra oração que nós temos é porque estava doente. Nós sempre vamos separar a oração principal da oração subordinada pela conjunção, ou seja, por essa palavrinha que está unindo uma oração com a outra. Então, onde que eu vou cortar? Vai cortar no porquê. Tudo bem, corto no porquê. Ótimo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar onde que está a oração principal e onde que está a subordinada. A oração principal é aquela que não é acompanhada de conjunção. Qual que é, então? Ele não foi à escola Tudo hoje. bem, então essa é a nossa oração principal. E a nossa oração subordinada é qual? Porque estava doente. Ótimo. Então, essa aqui é a nossa oração subordinada adverbial. A nossa oração subordinada adverbial, ela está exprimindo um sentido de causa, né? Porque tem um motivo dele não ter ido à escola hoje. Qual que é o motivo? É porque ele estava doente. Então, ó, geralmente também, quando aparece a conjunção porque, a gente vai exprimir esse sentido de causa também, tá? Então, assim, uma dica que eu dou é ter mais ou menos uma noção de qual conjunção que aparece em cada caso, tá? Geralmente, nas causais, as conjunções que vão aparecer são essas aqui dos exemplos que a gente colocou. Tá bom? Essa é uma dica que eu dou para facilitar a análise de vocês. Tudo bem a causal? Deu para compreender? Sim ou não? Sim? Alguém consegue me dar um exemplo de oração subordinada adverbial causal? Ele foi ao médico porque estava muito doente? Perfeito. Ele foi ao médico porque estava muito doente. Olha isso, você fez direitinho, Marcela, porque você colocou mesmo os dois verbos ali, tá? Que precisa, né, muitas vezes ter esses dois verbos para nós termos duas orações, tá bom? Senão a gente acaba tendo uma oração só e aí não dá para fazer essa separação de oração subordinada e oração principal. Então você fez certinho, tá? Então vamos na próxima. A próxima, né, ela é um pouco diferente daquilo que eu acabei de falar, mas vocês vão ver o porquê. A próxima é a oração subordinada adverbial comparativa. Essa é muito fácil, porque ela estabelece uma comparação entre a oração principal e a oração subordinada. Quais são as conjunções que geralmente vão aparecer ligando essas duas orações? São essas aqui dos exemplos, ó. Como, assim como, tal como, tanto tanto quanto, como se, do que, quanto, tal, qual, que nem, que, combinado com menos ou mais, tá? Então, vamos ver como que vai aparecer. Olha lá o exemplo. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Luísa estava na reunião, tal como eu. Vocês conseguem reparar que existe uma comparação entre dois elementos aí, nessas frases? Na primeira, o que se está comparando? Quem que está sendo comparado aí na primeira oração? A Paula e o irmão dela. A Paula? Bem, a Paula e o irmão. E na segunda, o que está sendo comparado? Quem está sendo comparado? A Luísa e eu. Isso, muito bem. Então, reparem que a oração subordinada adverbial, basta a gente perceber que existe uma comparação ali para a gente poder classificar, né? Então, vocês conseguem reparar, então, que a gente está usando muito da nossa interpretação de texto? E isso é ótimo, porque acaba sendo fácil, né? A gente só precisa entender o sentido da frase. Muito mais do que ficar decorando as conjunções, basta a gente compreender o que a frase está nos passando, né? Então, aqui nós vamos ter comparações. Vamos fazer análise para vocês verem como que fica? Primeira coisa que a gente faz é o quê? Identificar os verbos. Quais
Quais que são os verbos do primeiro período que nós temos aí? Qual que é o verbo? Tem um só. É. É o é. Ah, mas professora, você acabou de falar que precisa ter 2 verbos. Sim, acabei de falar isso, né? Mas lembra que eu falei que essa é um pouco diferente? Na verdade, parece que essa frase tem um verbo só, mas ela tem 2. Tem 2 verbos, aliás. O que aconteceu com o segundo verbo? Ele ficou na elipse. Vocês lembram que tinha uma figura de linguagem chamada elipse? Elipse é o quê? É quando uma palavra ela é suprimida da frase. Ela não aparece da frase porque o sentido dela já está implícito. Então, reparem nisso. O verbo aí, ele já está implícito, por isso que ele não foi repetido, tá? Então, na verdade, a frase ficaria assim se não tivesse a elipse. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão é estudioso. Então, esse é estudioso ficou ali apagado para evitar a repetição, tá bom? Mas ele tá ali de alguma forma. Então, por isso que nós vamos ter 2 orações de qualquer jeito. Essa daí é a única que vai acontecer isso, tá? Mas eu acho que vocês não vão ter nenhum problema, porque só da gente ler a frase, a gente já consegue reparar que tem uma comparação. Então, fica fácil, tá? Então, aí nós temos esse verbo é, né? Do é estudiosa. E nós temos o outro verbo que está ali na elipse, que não está aparecendo para nós, mas que está ali presente, tá bom? Agora que a gente identificou o verbo, o que nós vamos fazer? Vocês lembram? Achar a palavra que está separando as orações? Isso, muito bem. Na verdade, é a palavra que está unindo uma oração com a outra, né? Ah, é. Qual que é a palavra ou a expressão, que pode ser mais de uma palavra, né? Que está unindo uma oração com a outra? Tanto quanto? Muito bem. É a nossa conjunção aqui, tanto quanto. Depois que a gente encontrou a conjunção, o que nós vamos fazer? Vocês lembram da próxima etapa? Separar em oração principal e oração subordinada? Perfeito. Então, onde que nós vamos cortar? Vai cortar no tanto quanto. Muito bem. Então, corto aqui. Opa. Ótimo. Depois que nós cortamos, nós conseguimos separar em oração principal e oração subordinada. Qual que é a minha oração principal? Paula é estudiosa. Muito bem. E qual que é a subordinada? Tanto quanto seu irmão. Ótimo. Reparem que essa oração subordinada adverbial, ela traz o sentido de comparação, né? Tanto quanto seu irmão. Então, por isso que ela vai ser classificada como oração subordinada adverbial comparativa. Muito fácil a comparativa, né? É só a gente bater o olho que a gente já percebe qual que vai ser. Interpretando a frase, a gente já consegue trazer a classificação. Vamos ver a próxima? Tudo bem para os demais? Vocês estão conseguindo acompanhar? Hein? Sim. Cauã, tudo bem? Guilherme? Eles estão falando no chat que sim, professora. Lembrem-se que eu não consigo olhar o chat, né? Enquanto eu estou explicando. O que eles estão fazendo? Tá. E isso não é tão complicado, é só a gente conseguir interpretar. Vamos para a próxima. Olha o próximo período que nós temos. Luísa estava nervosa na reunião, tal como eu. Primeira etapa da análise, qual que é? Identificar os verbos. Quais são os verbos? Estava? Estava. Só tem esse, né? Porque o meu outro verbo aqui foi elipsado, né? Ele está na elipse, foi suprimido. Olha só. Luísa estava nervosa, tal como eu estava. Tá? O verbo está ali, mas ele não precisou se repetir porque ele já está implícito na frase. Tá bom? Então, por isso que continua sendo
duas orações aí que nós temos. Depois que nós localizamos o verbo, o que nós vamos fazer? Identificar a conjunção que une as duas orações. Isso, muito bem. Depois que a gente achou o verbo, a gente vai procurar a conjunção que está unindo uma oração com a outra. Qual que é a conjunção que está unindo uma oração com a outra? Tal como. Tal como. Tal como. Então, de um lado, nós vamos ter uma frase, né, que é Luiz estava nervosa na reunião, e do outro lado, a gente vai ter a outra frase, que é tal como eu estava, ok? Depois que a gente encontrou a nossa conjunção, onde que a gente vai cortar? Vai cortar no tal como. Muito bem, vai cortar no tal como. Depois que a gente cortou, a gente vai identificar a oração principal e a subordinada. Qual que é a oração principal? Luiz estava nervosa na reunião. Muito bem, então essa aqui é a nossa oração principal. E a nossa oração subordinada é qual? Tal como eu. Muito bem. Tranquilo, então, para comparativa? Deu para compreender? Sim. Sim ou não? Sim. Então, nós já vimos duas das 9 que tem, né? Então, a primeira que a gente viu foi a causal, que é aquela que exprime o motivo de algo ter acontecido ou não ter acontecido. E nós temos também a comparativa, que exprime uma comparação entre alguma coisa e outra. Ok? Agora a gente vai para a última que a gente vai analisar hoje, que é a consecutiva. No nome consecutiva, a gente já consegue compreender mais ou menos o sentido que ela vai exprimir para a gente. Qual que é o sentido que ela vai exprimir? Ela vai exprimir o sentido de uma consequência de algo ter acontecido. Então, aí ela não é mais um motivo de algo acontecer, né? A consequência da gente ter feito alguma ação, né? De algo ter acontecido ali. O que essa ação resultou? Qual foi o resultado que nós tivemos? Então, quais são as conjunções integrantes adverbiais que geralmente aparecem junto com a oração subordinada adverbial consecutiva? São essas aí do exemplo, ó. De modo que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que, etc. Então, vamos ver os exemplos como que ela vai aparecer, ó. O palestrante falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Qual foi a consequência que apareceu aí nessa frase? Que a consequência foi que ele não conseguiu ouvir a apresentação porque o palestrante falou baixo. Perfeito, né? Então aí, ó, percebam que é só a gente interpretar o texto, que ótimo, né? Então, assim, a consequência do palestrante falar baixo, qual foi o resultado disso? É que não conseguimos ouvir a apresentação, tá? Por exemplo, a consequência do computador ser ruim, por exemplo, o meu, né? É a aula ficar travando. Essa é uma das consequências que nós temos na aula online, por exemplo, tá? Olha a próxima. Nunca abandonou seus sonhos, de sorte que acabou concretizando-os. Qual que é a consequência que nós temos aí nessa segunda? Que ele acabou concretizando os sonhos dele? Isso. A consequência de não abandonar os sonhos foi que eles foram concretizados. Então, olha que maravilha. Basta a gente ter a nossa interpretação do texto ligada aí, que a gente consegue já fazer a classificação, tá? Então, agora vamos fazer a análise, passo por passo? Vamos na primeira oração. Qual que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Identificar o verbo. Quais são os verbos? Falou e Falou. ouvir. E ouvir. Falou e conseguimos ouvir, né? Aqui nós temos uma locução verbal, tá? Conseguimos também faz parte aí da ação, tá bom? Depois que a gente identifica os verbos, qual que é a próxima etapa? Achar a conjunção que está unindo as duas orações. Muito bem. Qual que é a conjunção que está unindo as duas orações? De forma que. Perfeito. Então, de forma que é a nossa conjunção. Depois que a gente achou a nossa conjunção, o que a gente vai fazer?
Separar em oração principal e oração subordinada? Muito bem. Então, separamos aqui, né? A gente sempre separa ali na conjunção. E onde que está a nossa oração principal? O palestrante falou tão baixo. Aqui, nossa oração principal. E nossa oração subordinada é qual? De forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Perfeito. Então, aqui a nossa oração subordinada adverbial, reparem que está exercendo a função de consequência em relação à oração principal. Então, por isso que a gente vai classificar como consecutiva. Fácil, né? Tranquilo. Agora vamos para a próxima. Nunca abandonou seus sonhos, de sorte que acabou concretizando-os. Qual que é a primeira etapa? Identificar o verbo. Qual que é o verbo? Abandonou e acabou? E acabou concretizando? Uhum. Locução verbal. Depois que eu identifiquei os verbos, o que eu vou fazer? Achar a conjunção que une as duas orações. Qual que é a conjunção que une as duas orações? De sorte que. De sorte que. Depois que eu achei a conjunção, eu vou cortar. Onde que eu corto? Você vai cortar de sorte que. Uhum, muito bem, corto na conjunção. Qual que é a minha oração principal? Nunca abandonou seus sonhos. Ótimo. E a minha oração subordinada? De sorte que De acabou. sorte que acabou concretizando. Reparem que a oração subordinada adverbial, ela exerce a função de consequência em relação à oração principal. Ó, qual que foi a consequência de nunca ter abandonado seus sonhos? Acabou concretizando-os, tá? Então, a consecutiva, ela vai ter essa função aí, de mostrar as consequências das ações. Ok? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Então, por hoje, são essas três que nós vamos observar, tá? Nas próximas aulas, a gente vai falando das outras. Reparem que vale muito a pena a gente ter uma noção de quais são as conjunções que vai aparecer comumente em cada oração, tá bom? Isso não é uma garantia, que sabendo qual que é a conjunção de cada uma, a gente vai conseguir classificar. A melhor forma de classificar, claro que é a gente interpretando o texto. Mas saber as conjunções dá uma auxiliada, né? Já dá uma direcionada na nossa visão, no nosso olhar. Quanto mais a gente pratica isso, melhor a gente fica. Ok? Então, vamos lá para a apostila? Vou fazer chamada oral com os meninos, hein? Que ficaram conversando, não ouviram nada que eu estava falando. Hein, meninos? Vamos lá para a página 161 da apostila 7, por favor. Página 161. Guilherme, tô observando aí, né? Não vão sair, não. Samuel saiu fugido? Vamos lá fazer os exercícios, então, da página 161. Atividade 1. Já sabemos que as orações subordinadas adverbiais funcionam como adjunto adverbial oracional, ou seja, representado por uma oração. Então, compare, né? O bebê chora de dor. Aí vocês vão reparar que nós temos o quê, né? Esse de dor, ele está indicando uma função de advérbio. Por quê? Porque ele está indicando o modo como que o bebê chora. Então, ele está modificando aí o verbo, certo? Então, ali, de dor, nós temos uma locução adverbial com a função de adjunto adverbial de causa. Por quê? Qual que é a causa do bebê chorar? É porque ele tem dor, né? Então, ali embaixo, na B, a gente já vai ter a oração desenvolvida em oração subordinada, né? Ali em cima, a gente não tem a oração subordinada, a gente tem só a locução adverbial. Embaixo, nós vamos ter a oração desenvolvida. Por quê? Porque aí a gente vai ter a conjunção, né? E a gente também vai ter o verbo.
Vamos olhar, então, para essa oração? O bebê chora porque tem dor. Qual que é o meu... Quais são os verbos que aparecem aí? Chora e tem? Isso, chora e tem. Então, aí nós temos dois verbos, né? Então, nós já temos duas orações. E qual que é a conjunção que está ligando uma oração com a outra? Por quê? Por quê? Muito bem. Tá? Então, por isso que aí nós já vamos ter uma oração subordinada adverbial. Porque aí a gente vai ter dois verbos e vai ter uma conjunção ligando essas duas orações. A página é 161. Apostila 7, tá? Então, olha lá, vou continuar a leitura. Em ambos os casos de dor e porque tem dor, indicam a causa de a criança chorar. Portanto, o sentido de causa pode ser expresso tanto por uma expressão quanto por uma oração. Então, assim, quando a gente tem só uma expressão ali, indicando a causa, a gente vai ter uma locução adverbial, a gente vai ter um adjunto adverbial. Mas quando a gente tem uma oração, ou seja, a gente tem um verbo ali acompanhando junto com uma conjunção, a gente vai ter uma oração subordinada, tá bom? Aí agora eu vou ler o quadrinho verde. Orações subordinadas adverbiais causais indicam a causa da ação expressa pelo verbo da oração principal. Então, as causais, como nós vimos, elas vão indicar uma causa de algo ter acontecido. 1. Entre as orações destacadas dos períodos a seguir, sublinhe apenas aquelas que expressam o sentido de causa. Então, vamos ler as orações e vocês vão me dizer se elas estão expressando ou não esse sentido de causa, tá? Tem mais de uma aí que vai expressar o sentido de causa. Vamos na primeira. Seus olhos brilhavam como estrelas numa noite escura. Aí, essa parte que está grifada, está exprimindo um sentido de causa, de motivo de algo ter acontecido? Não. Não. O que está exprimindo? Aí está exprimindo uma comparação. Reparem, né? Então, está comparando os olhos com as estrelas. Tá bom? Então, por isso que aí a gente não vai marcar. Não está trazendo esse sentido de causa. B. Flávia desistiu do encontro com as amigas, já que chovia torrencialmente. Essa daí, essa parte que está em negrito, ela está exprimindo o sentido de causa de alguma coisa ter acontecido? Sim. Sim, muito bem. Qual que é a causa que aparece aí? Que ela desistiu do encontro com as amigas porque estava chovendo. Isso, muito bem, né? Então, a desistência do encontro teve um motivo. Qual que foi esse motivo? Estava chovendo. Então, a B vocês vão marcar. C. Ficaremos felizes se você nos fizer uma visita. Essa daí tem um motivo de causa? O que vocês acham? Está exprimindo esse sentido de causa? Aí reparem que não é um sentido de causa. Por quê? Porque ele está trazendo um sentido de uma condição. Qual que é a condição deles ficarem felizes? Se você nos fizer uma visita, tá? Então, essa daí não é o sentido de causa, não é um motivo, tá bom? Tá aparecendo aí. Na B de dado. Marco Antônio estudou muito para que fosse aprovado no vestibular para medicina. Ô, Ian, você tá na apostila 6 ou 7? Porque eu tô na apostila 7, tá? Na apostila 7, a 161 é a parte de português. A apostila 7 que já está disponível desde a semana passada para buscar na escola, tá bom? Então, vamos lá. Na D, vocês acham que está exprimindo um sentido de uma causa? De um motivo? Sim? Essa também não. Na verdade, aí não está explicando um motivo, né? Está explicando uma finalidade, né? Um objetivo.
Qual que era o objetivo de Marco Antônio estudar muito? Era para que ele fosse aprovado no vestibular para medicina. Então tem aí uma certa diferença, tá? Quando é um sentido de objetivo. Ele está querendo alcançar um objetivo, então por isso que ele estudou muito, tá bom? Então por isso que aí não é uma causa. Olha a próxima. Essas todas que a gente está vendo vão ser outros tipos de classificação que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá? Então fiquem tranquilos. Próximo. Como não fui à sua festa, Madalena ficou chateada comigo. E aí, essa daí está exprimindo um sentido de causa? Sim. Sim, essa sim. Qual que é a causa da Madalena ter ficado chateada comigo? É porque eu não fui à sua festa, tá? Geralmente, as causais, elas vêm com esse sentido aí do porquê. Tenta qualquer coisa, se vocês ficarem em dúvida, substituir a conjunção por porquê. Tá bom? Que aí, se encaixar, geralmente vai ser a causal. Então, aí vocês vão marcar também, tá? Próximo. Visto que hoje é domingo, não preciso ir ao escritório. Essa daí também está expressando o sentido de causa? O que vocês acham? Tem um motivo aí? Sim. Sim, muito bem, né? Ser domingo é o motivo de não precisar ir ao escritório, tá? Então, por isso que a F também vai ser causal. G. Fiz o serviço conforme o senhor pediu. E aí, essa daí tem o sentido de causa? Não? Não. Não. Olha só, conforme o senhor pediu, é a causa de ter feito o pedido? Não necessariamente, né? Ela vai ter mais esse sentido de conformidade, tá? De ser de acordo com uma solicitação. Que a gente também vai estudar essa daí depois. Então, essa não é. H. Fiz o serviço porque o senhor pediu. E aí? Sim. Essa é. Essa é, né? Muito bem. Então, essa é causal. Porque fazer o serviço é a causa dele ter pedido, tá? Aliás, a causa dele ter pedido foi que fez com que ele fizesse o serviço, ao contrário. E ela saiu assim que eu entrei na sala. Essa daí expressa uma causa? Não. Não, Não. essa não. Essa expressa uma temporalidade, né? O momento que saiu da sala. Não quer dizer que ela saiu da sala porque ele chegou, né? Não tem uma coisa, não precisa necessariamente ter uma relação com a outra, tá? Então, por isso que não é causal. J. Ela saiu do grupo porque eu cheguei. E aí? Sim. Sim? Isso, muito bem. Essa sim, né? Essa daí, ela tá exprimindo um motivo bem claro dela ter saído do grupo, porque chegou. E K, né? Desculpa. Não vamos comprar a casa uma vez que nossa renda não é suficiente. E aí, essa daí explica uma causa? Um motivo de algo? Não. Essa sim, ó. Qual que é o motivo de não comprar a casa? Porque nossa renda não é suficiente, tá? Então, essa também expressa uma causa. Tá bom, Cauã, eu vou postar hoje, tá bom? Então, quais foram as alternativas? Ficou B, E, F, H, J e K. Tá bom? 2. Transcreva as conjunções ou locuções conjuntivas causais das orações anteriores. Quais são as conjunções que apareceram aí nas alternativas que nós assinalamos? Só vou fechar a porta para minha gata, senão ela não vai me dar paz, tá? Pronto, pessoal. Quais são as conjunções aí que aparecem nas orações causais que nós assinalamos? Já que. Peraí, Marcela, que eu não estou te escutando. Deixa eu pôr o fone aqui, que eu desconectei. Pode falar de novo, por favor? Já que. Muito bem. Então, na 2 nós temos já que. O que mais? Porque. Por quê? O que mais? Visto que Visto que, muito bem. Que. uma vez Uma vez que. E tem mais uma que vocês não falaram.
Como não? Isso, é o como só, tá? Muito bem. Então, ficou já que, como, porque, visto que, uma vez que. Vou mandar aqui para vocês. A 3 eu vou pular, tá bom? Agora vamos para 2, atividade 2. Observe. Carlota estava tão contente que tinha vontade de cantar. Qual é o sentido que a oração destacada possui em relação à anterior? Qual o sentido que vocês conseguem perceber daquelas orações que a gente já estudou? Que essa oração aí tem? De consequência? Muito bem, é uma consequência, né? Qual que é a consequência da Carlota estar tão contente? A consequência é que ela tinha vontade de cantar, tá bom? Vimos na atividade anterior orações que apresentam causa do fato expresso na oração principal. Nesse caso, ter vontade de cantar é a causa de Carlota estar contente? Não, pois a vontade de cantar é a resultante do estado de alegria de Carlota, ou seja, expressa aquilo que decorre do que foi dito antes. Enfim, trata-se de uma consequência. Então, a consequência da felicidade da Carlota é que ela ficou com vontade de cantar. Orações subordinadas. Ah, peraí, deixa eu ver se eu tô lendo certo. Ah, tô lendo certo. Aí agora no quadrinho verde, tá? Orações subordinadas adverbiais consecutivas indicam uma consequência do que foi expresso anteriormente. Então vamos ver na 4 quais que são as orações que elas estão apresentando esse sentido de consequência. Vamos ver a primeira? Como eu sempre disse, esse homem não é digno de nossa confiança. Como eu sempre disse, é a consequência desse homem não ser digno de nossa confiança? Não? Não é a consequência, é a conformidade, que é outra que a gente vai aprender mais para frente, tá? B. O número de desempregados vem aumentando, tanto que já se tornou um sério problema social. Ter se tornado um sério problema social é uma consequência do desemprego? Sim. Sim. Sim, muito bem. Então, a B a gente vai assinalar, tá? C. Ângela cantava de modo tão sublime que todos os ouvintes ficaram emocionados. Os ouvintes ficarem emocionados é uma consequência de Ângela cantar magnificamente? O que vocês acham? Sim. Sim, muito bem. Então, a C também vamos assinalar. D. Se você cantar bem, será aplaudido por todos. E aí, essa daí está expressando uma consequência de algo que aconteceu? Não. Não, essa não, Não. né? Essa indica uma condição. Qual que é a condição de você cantar bem? É que você será aplaudido por todos, tá bom? Então aí nós vamos estudar mais para frente também. Letra E. Não revidou a ofensa de modo que evitou maiores problemas. E aí, evitar maiores problemas é a consequência de não revidar uma ofensa? Sim. Sim. Sim, muito bem. Então, a E também vamos marcar. Então, na 4 a gente marcou B, C e letra E. Vou mandar aqui, tá? Transcreva as conjunções ou locuções conjuntivas consecutivas das orações anteriores. Então, das que a gente assinalou, quais são as conjunções que aparecem? De modo Isso, de modo que, né? que já. Uhum. É o que só, né? Na verdade, é o. Ó, deixa eu ver. É o tanto que, tá bom? Não tá assinalado, mas geralmente esse que ele vem junto do tanto, tá? E só essas duas, né? Que? Que depois repete. Isso é o que, o tão que, tanto que. Tá, a gente pode resumir pelo que. Que e de modo que. Depois vai se repetindo. 6.
Preste atenção aos elementos destacados nas estruturas frasais a seguir. Então, a Carlota estava tão contente que tinha vontade de cantar. Ondina gostava tanto de MPB que não conseguia ouvir rock. Tamanho foi seu susto que ficou paralisado. Sua admiração por aquela escritora era tal que sempre relia os seus livros. Então, as orações subordinadas consecutivas, elas podem vir acompanhadas dessas outras palavrinhas aí, né? Junto do que? Que é o tão, tanto, tamanho ou tal que, tá bom? Elas podem vir acompanhadas por essas palavrinhas. Vira a página. Na página 162, a gente vai completar aí o quadrinho. Complete. Quando a palavra que inicia uma oração com o sentido de consequência na oração principal, aparecem também as palavras tão, tanto, tamanho e tal, tá bom? Que são aquelas que a gente acabou de ver aqui, né? Que estão em negrito, tá? Então, é tão, tanto, tamanho e tal. Então, geralmente, as consecutivas, elas vêm acompanhadas dessas palavrinhas aí, tá? Ok? Agora, na 7. Escreva 5 enunciados em que uma das orações expresse o sentido de consequência. Utilize os elementos coesivos indicados. Então, nós temos vários, né? Nós temos o tão que, o tanto que, tal que, tamanho que, de forma que, de modo que, de sorte que, de maneira que. Todas essas conjunções, elas vão expressar o sentido de consequência. Então, por favor, vamos criar algumas frases aí para exemplificar utilizando essas conjunções. Quais frases que a gente pode criar? Quais exemplos que a gente pode trazer de uma oração subordinada adverbial consecutiva? Querem que eu comece? Para vocês verem um exemplo? Sim. Ó, Luana era tão inteligente que fiquei intimidado. Reparem que ficar intimidado é uma consequência de Luana ser muito inteligente, tá? Então, olha qual que foi a conjunção que eu usei. Foi a tão que. Agora vamos tentar criar uma com tanto que? Vamos lá, tentem arriscar, que aí se tiver errado, a gente vai consertando. Laura nadava muito bem, tanto que ficou em primeiro lugar no campeonato de natação. Perfeito. Laura nadava muito bem, tanto que ficou em primeiro lugar no campeonato. Ótimo. Agora a próxima, né? A gente pode tentar com... Tenta pensar num exemplo aí que a gente consiga encaixar o de modo que. Vou dar um exemplo, ó. Ela gostava tanto de animais, de modo que resolvi presenteá-la com um gato.
Tá? Então, ela gostava tanto de animais, de modo que resolvi presenteá-la com um gato. Ok? Mais algum exemplo que vocês queiram dar? Vamos pensar um exemplo com o de maneira que? Ela estudou tanto de maneira que recebeu a maior nota? Isso, tá certo. Ela estudou tanto que de maneira recebeu a melhor nota. Ok? Acho que tá bom, né? De exemplos que a gente pode dar. Vamos para o final? Que a gente vai ver agora as comparativas. Então vamos lá, na atividade 3, só deixa eu colocar a frase, né, que a Sofia falou. Ela estudou tanto de maneira que recebeu a maior nota. Então vamos lá, atividade 3. Observe o enunciado. Não quero que você decore isso como um papagaio. Nesse segmento textual, destacado serve para estabelecer uma semelhança entre dois elementos. Quais são os elementos que estão sendo aproximados aí? É você com o papagaio, né? Então, está fazendo uma comparação com você e o papagaio. Ou seja, como um papagaio representa o termo de comparação em relação ao que foi expresso. Observe também que no segmento textual, como um papagaio, o predicado da oração está subentendido. Não quero que você decore isso. Então, é a palavra decora, né? Como um papagaio. Como um papagaio decora. Reparem que é aquele esquema que eu falei para vocês. Na comparação, o segundo verbo, ele está em elipse, ele foi ocultado ali. Por quê? Para evitar a repetição, tá? Então, aí nós temos o verbo decora duas vezes. Então, ó, não quero que você decore isso como um papagaio decora. Então, a palavra decorar foi suprimida para evitar a repetição, mas ela está ali e por isso que são duas orações que estão ali aparecendo, tá bom? 8. Complete com o termo subentendido. Então, agora a gente vai completar com os verbos que não estão ali aparecendo, mas que a gente subentende que eles estão ali. Então, A. Seus olhos brilhavam como estrelas numa noite escura. Qual que é o verbo que está suprimido aí? Hein? Olha lá, seus olhos brilhavam como estrelas numa noite escura. Qual que é o verbo que está aparecendo? Brilhavam? Isso, Brilhavam? muito bem. Então, reparem que na segunda, o verbo ele foi suprimido. Para quê? Para evitar a repetição. Então, seus olhos brilhavam como estrelas numa noite escura, brilham. Tá bom? Então, nesse parênteses, vocês vão acrescentar com brilham. Foi o verbo que foi ocultado, tá? Mas o que está acontecendo? Que não tem quase ninguém aqui na aula. B. Canta mais do que um rouxinol. Qual que é o verbo que foi suprimido aí? Canta. Canta? Canta mais do que um rouxinol canta. Então, aí na B vocês vão acrescentar o canta. C. Ela era bela, tal como um lírio. O que é que está suprimido aí? Bela? Ó, ela era bela, tal como um lírio é belo. E na D, Otávio entendia aquilo tanto quanto eu. Qual que é a palavra que está suprimida aí, que está subentendida? Entendia. Entendi. Muito bem, tanto quanto eu entendia. Eu acho que eu vou colocar um desse na prova, hein? Avisa os colegas que todos saíram, né? Vão ficar sem saber fazer. Professora, coloca. É Vou muito colocar. difícil, a gente vai errar tudo. É melhor Então, colocar
Essa é super fácil, né? Dá para acertar. Porém, quem não Aham. está presente é capaz que erre, né? Pode ser que erre por não entender o exercício, não saber exatamente o que é para fazer, né? Então já avisa eles. Vou colocar na prova, estou até anotando. 9. Transcreva do exercício anterior os elementos coesivos comparativos. Então, no exercício anterior, todas as orações que nós temos ali estão exercendo a função de fazer uma comparação. Quais que são as conjunções de comparação que aparecem aí? Como? Como, Uhum, muito bem. mais do que, mais Isso, do, mais né? do que. Tal como, Tal Tal, como, muito bem. tanto quanto. tanto Muito quanto. bem, tanto quanto. Ótimo. Isso aí. Orações subordinadas adverbiais comparativas estabelecem uma comparação com o fato expresso na oração principal. E aí, para finalizar, vou ter que acabar a aula mais cedo, né? Porque tem pouquíssima gente. Talvez, então, eu grave uma aula online, tá? Para compensar que a gente vai ter feriado, tá? Aliás, grave uma aula e poste no Drive. Aí eu aviso vocês, tá bom? Porque a gente vai ter feriado, né? As nossas aulas estão curtas. Tem pouca gente, então acho que eu vou ter que gravar um vídeo aí explicando, tá bom? Algumas coisas para vocês. Mas aí vai ser mais a parte interpretativa, tá? Porque eu sei que é um pouco mais fácil de entender por vídeo. Então vamos lá, 10. No texto a seguir, grife as orações que possuem sentido de comparação. Agora o texto que a gente vai ler é um texto chamado Iracema, que é um romance do José Maria de Medeiros Alencar. Tá? Então, na verdade, ele é mais conhecido por José de Alencar. Esse é um texto que vai falar sobre a época em que o Brasil estava tentando criar uma identidade própria, que é uma época chamada romantismo. Por quê? Porque antigamente o Brasil ele sofria muitas influências da literatura de Portugal, que era o país que o colonizou. Na época do romantismo, o que nós temos? Nós temos uma influência de nacionalismo, de exaltação aos heróis que poderiam existir aqui no Brasil. E uma forma que esses romantistas fizeram para exaltar um herói brasileiro foi colocar o índio numa posição heróica. Então, sabe aquele cavaleiro assim da nobreza, aquele herói romântico que muitas vezes ele aparece em um filme, por exemplo? Aqui no Brasil, esse papel ficou ocupado pelo índio. Então, eles criaram uma imagem de um índio que era um herói romântico ali daquela época. Isso vocês vão ver mais no ensino médio, tá bom? Vocês vão conhecer um pouco mais sobre como que funcionou essa escola literária. Então, agora a gente vai ler um texto sobre Iracema, que é uma índia. E esse é como começa o texto, como começa o livro do José de Alencar. Ó. Além, muito além da serra que ainda azula o horizonte, nasceu Iracema. O que nós vamos fazer? Nós vamos ler o texto e vamos procurar os elementos de comparação que aparecem aí no texto. Que momento que aparece uma comparação, tá? Então agora presta atenção que vai começar a aparecer as comparações. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Onde que tem uma comparação aí nessa parte que eu acabei de ler? Que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e Uhum. mais longos que um talhe de palmeira. Perfeito. Então você vai grifar essa parte, tá? Tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o talhe de palmeira. Aí que nós temos uma comparação, né? Compara o cabelo com a asa da graúna e o tamanho também do cabelo com a palmeira, tá? Então é aí que vocês vão grifar. Reparem que a Índia de José de Alencar ela é extremamente idealizada, né? Ela atinge a perfeição. Esses heróis do romantismo, eles são assim, eles são muito belos, eles têm uma moral perfeita, eles são muito idealizados. O favo do Jati não era doce como o seu sorriso, nem a baunilha reacendia no bosque como o seu hálito perfumado.
Onde que eu tenho comparação aí? O favo de Aquino era doce como sorriso. Muito Nem bem. a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Então, Nem a baunilha rendia no bosque. Então, aí vocês vão grifar o parágrafo inteiro, né? O favo do Jeti não era doce como o seu sorriso, então tá comparando o sorriso dela com o mel, tá? Um mel que é doce. E tá comparando também a baunilha com o hálito perfumado que ela tinha. Então, olha só, né? Os heróis românticos, eles são tão idealizados que até o bafo dela é cheiroso. Olha isso, né? Então, aí vocês podem grifar tudo. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. Onde eu tenho uma comparação aí? Mais rápida que a corça selvagem. Muito bem. Então, a Iracema é mais rápida que uma corça, né? Então, ela é perfeita mesmo. Então, pode grifar essa parte. Bom, pessoal, como saiu quase todo mundo, eu vou encerrar a aula. Mas é possível que, para compensar o feriado, eu grave uma aula online, tá bom? Mas aí eu aviso vocês, tá? Então, vocês têm alguma dúvida? A única dúvida que eu tenho no momento é que oração subordinada a adverbiais só tem essas 3, por enquanto. Por enquanto, só essas 3, mas na verdade são 9. A gente vai ver elas aos pouquinhos, tá? Aos pouquinhos. Ah, entendi. Então, assim, Beleza. tem bastante, né? Essa é a dificuldade das orações subordinadas adverbiais, é porque elas são muitas, né? Então, você tem que entender o sentido de cada uma delas para poder aplicar e classificar, tá? Mas com o tempo a gente vai pegando as manhas, porque a gente vai se adaptando com as conjunções que aparecem cada uma. Então, a gente vai melhorando nesse sentido. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não. Não? Então, eu vou interromper aqui a gravação. E por hoje é só, tá, pessoal?